galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para a gente estar falando aqui de Baki Gaiden Gaia do Sikorsky, que por sinal tá muito divertido, né? A gente teve um episódio anteriormente que mostrou o Jack Rama e ele coincide com o mesmo momento que o Jack tá querendo aí fazer revanche, meter porrada em todo mundo, e foi lá convidar tanto o Galen quanto também o Sikorsky para participar disso. Se isso vai acontecer no futuro, não sabemos, e se vai ser nesse mangá ou em Baki Rahen, também não sabemos. Mas o fato aqui é que a gente vai continuar essa aventura, vamos ver o que vai acontecer com esses personagens. Tô muito curioso para ver o que vai rolar nesse episódio. Então se você curte esse tipo de conteúdo, curte essa obra em si, tem um cardzinho que eu vou estar deixando aqui em cima para poder você estar vendo tudo aí sobre Gaia do Sikorsky. Então, sem mais delongas, simbora pro capítulo. E aqui estamos no início do capítulo, onde a gente vê que o Gaia está aproveitando muito enquanto está fazendo bastante frio lá fora. Dentro ele está até mesmo esquentado e fazendo barulhos estranhos. E é aí que se incomoda o Sikorsky, que acaba perguntando o que ele estava fazendo, qual era a daquele som estranho. E aí ele começa a dizer que tudo isso não passava da estimulação nos nervos simpáticos, que era literalmente isso. E isso estava acontecendo por conta justamente do Kotatsu, onde a gente via ali que ele está dentro ali daquele Kotatsu todo aquecido, enquanto o Sikorsky observava aquilo e tentava entender o que estava rolando. E aí que ele começa a perguntar sobre a experiência que o Sikorsky tinha com produtos da cultura japonesa. E é quando o Sikorsky diz que não tinha nenhuma. E também nem tem intenção de ceder a algo desse tipo naquele frio. E é aí que vemos que o Gaia começa a explicar mais uma vez, tentando convencê-lo, dizendo que ele estaria perdendo forças ali. E era algo conhecido como um calor diferente, e até mesmo fala que faz muito bem à saúde. E aí que o Sikorsky olha e até mesmo chega a dizer que é bem óbvio, né? Se você está se aquecendo no frio, é muito bom para a saúde. E assim, acaba que o Gaia diz que não está forçando ele nem nada a entrar no Kotatsu. E deixa pra lá. Até que ele acaba lembrando, né, que ele tem que preparar a janta, e acaba se levantando e vai lá ajeitar as coisas enquanto vai sentindo bastante frio. O tempo passa e vemos que o Sikorsky começa a ficar interessado, né? Observa aquilo, até que devagarzinho ele começa a botar o pé ali por debaixo da coberta. E quando ele faz isso, ele sente realmente uma coisa muito estranha, algo que ele jamais acreditaria que estaria acontecendo. E naquele momento o seu pé começa a pulsar mais ainda, onde até mesmo ele acaba dizendo que está com sangue nos pés, mais latente, até mesmo diz que está fluindo, né? Sente as veias carregadas ali, o esquentar dentro do corpo. E assim é narrado que naquele momento o Sikorsky tinha percebido algo. E aí o que ele estava percebendo era que algo era muito aconchegante ali. Até mesmo os pés dele já era como se estivesse caindo em algum lugar. E em vez disso, na verdade, poderia até mesmo ser chamado como se algo estivesse o sugando. O corpo dele estava sendo sugado para ali dentro. E ali ele vai ficando perdido naquelas sensações de estranho. E até mesmo ele começa a pensar que aquilo era algo como se fosse um pântano sem fio. O próprio narrador fala isso. E a gente se vê ele imaginando num pântano, né? Num local onde seria pegajoso, seria difícil de se mover. E quanto mais ele tentasse, mais ele seria engolido. E até mesmo fala que Sikorsky caiu naquele pântano e sabia o que fazer de fato. E o que ele tinha que fazer era não ficar se movendo. E assim ele fechava os olhos e ficava concentrado para que ele não fosse engolido por aquele pântano. E enquanto está acontecendo isso, ele começa a ter lembranças de quando estava na barriga da sua mãe. Até mesmo a gente tem toda essa conotação, mostra a mãe dele ali e também vemos, né, o próprio corpo do Sikorsky, ele todo ali, né, fechadinho, como se fosse um casulo, de tão quentinho que estava para ele. E aí que de repente ele acaba acordando com o som do relógio. Quando ele abre os olhos, até mesmo ele está todo babado, né, de tanto que dormiu, e começa a se perguntar se ele realmente tinha adormecido. E começa a entender que ele só tinha uma boa noite quando estava nas paredes. Ele dormia sempre na parede, mas agora estava diferente. Inclusive se pergunta se era ele mesmo aquela pessoa, porque ele dormiu e dormiu muito bem no Kotatsu. E quando ele vê, ele literalmente entende isso que está acontecendo. Ele entende que ele ainda estava ali e ele entende que ainda está sendo engolido. E até mesmo começa a
lutar consigo mesmo, falando, né, que nunca pensou que terminaria ali, que terminaria naquele local, mas também não conseguia pensar em resistir àquilo e acabava entrando e ficando lá descansando de novo. E enquanto tudo isso rola, também se é narrado, né, que o Sikoshi sentiu isso de uma forma intensa naquele dia. Era como se fosse um medo pelo Kotatsu, né, aquele conforto o abraçando, e ele não conseguia de forma alguma sair dali de dentro. Passado mais um tempo, vemos que o Gaia vai atrás dele, até levanta, né, e vai falar com ele. Até mesmo pergunta se ele era um gato, porque ele estava se escondendo dentro das coisas, não queria sair de jeito nenhum. E até mesmo diz, ó, vamos comer, cara, vai querer comer não? E aí que vemos que passa mais um tempo e o Sikoshi começa ali a comer, começa ali a descansar, até que ele começa a perceber alguma coisa estranha e vê que, de fato, toda aquela coxa ali, né, que cobre o Kotatsu, está sendo puxada pelo Gaia. E ele diz, né, que o cobertor Kotatsu tinha sido puxado demais por Gaia. E assim, ou ele tenta puxar de volta, mas quando ele puxa muito do cobertor também. E com isso, né, o Gaia olha e começa a falar que é patético morar em um país tão frio. Até que começa uma briga entre eles dois, para ver quem vai ficar mais coberto no Kotatsu, pois não tem pano suficiente para cobrir eles quando eles estão fora do Kotatsu. E aí que começa a treta, porque um começa a puxar de um lado, um começa a puxar do outro e fica esse vai e vem para todos os lados. É uma loucura, até que em certo momento vemos que a começa a ser balançada, os dois começam a fazer mais força, porém o lado de Gaia acaba rasgando. E quando isso acontece, o que temos é o Sikoshi puxando com tanta raiva aquele pano, ele estava tão cercado naquilo, que ele puxa uma velocidade tão grande que sai levantando mesa e tudo. E o mais engraçado é que é tão rápido que parece um truque de mágica, porque ele tira dali, a tampa desce na mesa e tudo fica normal. É insano o que ele acaba fazendo. E com isso em mente, os dois começam a pensar no apuro que tiveram ali e quase a bosta que iam fazer. E aí, no final das contas, o Gaia acaba entendendo que, de todo jeito, os dois vão ter que passar frio. Assim, as duas pessoas que vão passar frio naquele dia, porque eles acabaram estragando ali a situação toda. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que tenham curtido, foi muito legal esse capítulo, mostrou muita coisa interessante, inclusive a gente pôde ver aí um pouquinho do dia a dia mais calmo, que é bem parecido com aquele dia a dia de escola de Baki, né, quando o Baki ia pra escola, e aí ficava a galera enchendo o saco dele, ou até mesmo ele treinando em casa sozinho, é bem parecido com isso, e aqui foi a mesma pegada, mostrando o dia a dia deles, inclusive mais focado no Sikoshi, que aprendeu um pouco mais sobre a cultura japonesa, já que ele não conhece muito. E de novo, a gente teve mais uma aparição da mãe de Sikoshi. Eu queria muito que revelasse o rosto dela, mas eu acho que isso não vai acontecer. Talvez o Itagaki esteja guardando isso para um momento mais importante em outra obra até. Talvez nem aqui em Gaia do Sikoshi. Mas o fato é que ele sempre está escondendo o rosto dela e isso aconteceu de novo, né? Mas foi legal, foi bem divertido o capítulo. A gente pôde ver um pouquinho sobre a cultura japonesa que o Sikoshi não tinha contato ainda. E gostou pra caramba pelo vídeo. Enfim, vamos ficar por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!